Você já teve a sensação de que algo no canto do seu olho não está bem como deveria? Não um vulto nem um movimento súbito, mas a própria textura da realidade parecendo errada. Por uma fração de segundo. É assim que começa a nossa história. Com Elias Thorne, um arquiteto de renome. Um homem cuja vida era um monumento à ordem e à precisão. Para ele, o mundo era um conjunto de linhas retas, ângulos perfeitos e projetos executados sem falhas. Sua cidade, um testemunho do seu gênio, erguia-se em concreto e vidro, uma sinfonia de simetria que ele próprio havia regido. Tudo começou numa terça-feira. Uma terça-feira igual a todas as outras. Elias estava em seu escritório no 40º andar, observando a metrópole que se estendia abaixo. Foi quando ele viu a fachada do edifício Orion, uma de suas criações mais orgulhosas, pareceu piscar. Por menos de um segundo, as linhas verticais perfeitas da estrutura ondularam como um reflexo na água perturbada. Ele piscou, esfregou os olhos. O estresse, pensou. Longas noites debruçado sobre novas plantas. Mas a imagem daquela distorção ficou gravada em sua mente, uma nota dissonante em sua composição perfeita. Nos dias que se seguiram, o fenômeno repetiu-se, sutil e traiçoeiro. Uma esquina que parecia curvar-se para dentro. Os degraus de uma escadaria pública que, por um instante, pareciam se achatar numa rampa lisa. Eram falhas minúsculas, glitches na matriz do seu mundo ordenado, que duravam apenas o tempo de um piscar de olhos. Ele começou a questionar sua própria sanidade. Seria o início de um problema neurológico? Um tumor, talvez, pressionando seu nervo óptico? Marcou uma consulta, mas o médico não encontrou absolutamente nada. Você está mais saudável do que nunca, Elias. Talvez precise de férias, disse o doutor com um sorriso paternalista. Mas Elias sabia que não eram férias de que precisava. A sensação de que algo estava fundamentalmente errado crescia dentro dele. Ele começou a observar as pessoas na rua com mais atenção. E foi aí que o verdadeiro horror começou a se instalar. Ele viu um homem de negócios tropeçar em uma calçada perfeitamente plana, olhando para baixo com uma expressão de pura confusão. Viu uma mulher parar no meio de um cruzamento, o semáforo verde para ela, como se estivesse tentando recalcular a distância até o outro lado. Eram momentos breves, anomalias sociais que a maioria das pessoas ignorava. Mas Elias via o padrão. Todos eles tinham a mesma expressão fugaz de desorientação que ele sentia quando via as linhas da sua cidade se contorcerem. O que quer que estivesse acontecendo não estava apenas em sua cabeça. Movido por uma mistura de medo e curiosidade profissional, Elias começou a documentar cada incidente. Horas, locais, descrições detalhadas das distorções. As anotações enchiam cadernos, transformando-se em um diário da desintegração silenciosa de sua realidade. As linhas retas de sua caligrafia organizada começavam a parecer uma ironia. Certa noite, mergulhado nas profundezas da internet, ele encontrou um fórum obscuro. Um punhado de usuários anônimos de várias partes do mundo descrevia fenômenos idênticos. Eles tinham um nome para isso: a cintilação. Eram relatos fragmentados, muitas vezes ridicularizados por outros usuários como sintomas de psicose ou mera busca por atenção. Mas para Elias, aquelas palavras foram uma validação aterrorizante. Ele não estava sozinho e não estava louco. Havia algo se infiltrando em nosso mundo. Um invasor que não quebrava portas, nem anunciava sua chegada com naves nos céus. Ele agia como um erro de software na própria programação da existência, uma corrupção de dados que se espalhava silenciosamente. Elias percebeu que a cintilação não era aleatória. Ela parecia concentrar-se em áreas de alta organização, distritos comerciais, redes de transporte, centros de dados. Lugares onde a lógica humana e a ordem haviam sido impostas com mais força sobre o caos natural.
Era como se a própria estrutura da nossa civilização estivesse atraindo essa coisa. Uma noite, exausto após dias de pesquisa infrutífera, ele olhava pela janela de seu apartamento. A cidade brilhava abaixo, uma rede de luz e ordem. E então, ele viu. Na fachada do prédio vizinho, a cintilação começou. Mas desta vez, não foi uma ondulação aleatória. As luzes das janelas piscaram em uma sequência, as sombras se moveram e as linhas do edifício se dobraram, formando, por 3 segundos aterrorizantes, um padrão. Não era uma forma geométrica simples. Era complexa, alienígena, quase como um hieróglifo tridimensional. E ele teve a certeza mais apavorante de sua vida. Aquilo não era uma falha, era uma mensagem. O invasor invisível não estava apenas distorcendo a realidade. Ele estava tentando escrever algo sobre ela. E a tela que ele usava era o mundo que Elias havia construído. A revelação de que a cintilação formava um padrão mudou tudo para Elias. O medo deu lugar a uma obsessão febril. Ele não era mais apenas uma vítima passiva. Tornou-se um criptógrafo, tentando decifrar uma linguagem que não deveria existir. Passava as noites em seu observatório particular, com câmeras e telescópios apontados não para as estrelas, mas para as fachadas dos arranha-céus, esperando por outra frase daquela sintaxe impossível. Ele capturou mais fragmentos do padrão, vislumbres fugazes de uma geometria alienígena que sua mente de arquiteto lutava para compreender. Eram símbolos que pareciam ter mais dimensões do que as 3 que conhecemos, dobrando-se sobre si mesmos de maneiras que desafiavam a física. Sua vida pessoal e profissional desmoronou. Projetos foram abandonados, reuniões perdidas. Seus sócios o olhavam com uma mistura de pena e frustração. Para eles, o gênio de Elias Thorne estava se apagando, consumido por um esgotamento nervoso. Mal sabiam eles que Elias estava mais lúcido do que nunca, o único a enxergar as rachaduras no verniz da realidade. Em sua busca desesperada por respostas, ele mergulhou em textos antigos, de misticismo à física teórica, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o que estava testemunhando. Foi em uma livraria empoeirada, na seção de filosofia esquecida, que ele encontrou um pequeno volume encadernado em couro, sem autor, intitulado O Parasita da Percepção. O livro descrevia uma teoria radical, a de que a realidade, como a percebemos, não é uma constante. É um consenso, um acordo coletivo. E esse consenso poderia ser hackeado. O texto falava de uma forma de consciência não local, uma entidade que não existe no espaço, mas no próprio tecido da informação. Ela não invade planetas, ela invade sistemas. E o sistema mais complexo e organizado que encontrou foi a consciência humana e a civilização que ela construiu. Ela se alimenta de padrões, de previsibilidade, de rotinas, e ao se alimentar, ela reescreve o código-fonte, inserindo suas próprias diretrizes, suas próprias leis físicas, suas próprias geometrias. Enquanto lia, um calafrio percorreu a espinha de Elias. Isso explica muita coisa sobre a estranha sincronicidade dos incidentes, o foco em áreas urbanas, a sensação de que as próprias regras do mundo estavam sendo sutilmente alteradas. Ele entendeu a terrível verdade. A entidade não estava apenas enviando uma mensagem, estava se instalando. A cintilação era o processo de renderização do novo software da realidade. Cada padrão que ele via era um pedaço do velho código sendo substituído. A realidade tornou-se um palimpsesto, com um texto antigo e alienígena sangrando através da página do nosso presente. E o mais aterrorizante era que o próprio Elias, com sua mente lógica, sua vida regrada e sua paixão pela ordem, era o terreno mais fértil para o invasor. Sua mente era uma porta de entrada perfeitamente alinhada. A batalha, ele percebeu,
Não poderia ser vencida com mais ordem, com mais lógica. Isso seria como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. A única defesa era o oposto, o caos, a imprevisibilidade. Ele precisava se tornar ilegível para o parasita. Naquela noite, Elias Thorne, o mestre da precisão, iniciou a demolição de sua própria vida. Ele quebrou seu relógio, desligou seu celular e o jogou no rio. Saiu de seu apartamento meticulosamente organizado, deixando para trás seus projetos, seus livros, sua identidade. Ele começou a andar, sem rumo, sem destino. Ele pegava ônibus aleatórios para bairros que nunca conheceu. Comia em horários errados ou não comia. Dormia em parques ou albergues baratos. Ele forçou sua mente a abandonar os trilhos da rotina, a abraçar a aleatoriedade. E à medida que o fazia, a cintilação começou a diminuir em sua percepção. Ele ainda a via, mas agora ela parecia contorná-lo, como água desviando de uma pedra. O invasor não conseguia ler seu caos. Ele havia se tornado um ruído branco em um sistema que só entendia sinais claros. A última vez que o vimos, Elias era apenas mais um rosto anônimo na multidão, com roupas gastas e um olhar que continha uma sabedoria selvagem. Ele olhava para os edifícios de vidro e aço, não com o orgulho de um criador, mas com a compaixão de quem vê uma bela gaiola prestes a se dissolver. Ele havia escapado, mas e o resto de nós? Nós que continuamos em nossas rotinas, seguindo nossas agendas, fortalecendo a cada dia os padrões que alimentam o invasor invisível. A pergunta que fica, enquanto você continua sua vida perfeitamente organizada, é: quando a própria textura do seu mundo começar a piscar, você será capaz de perceber? E se perceber, terá a coragem de abandonar tudo o que conhece para se tornar indecifrável? Ou você será apenas mais um caractere em uma página que está sendo lentamente, mas inexoravelmente reescrita? Se você gostou desta viagem ao limite da realidade, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos que também apreciam um bom mistério e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando um novo universo de suspense for desvendado. Até a próxima!